Alô pessoal do canal Vigilante QAP, meu nome é Vinícius de Andrade, eu sou instrutor de treinamentos táticos. Falar um pouquinho da minha vida profissional, eu fui instrutor e diretor técnico do CAT, a empresa de treinamento policial. Logo após fui também instrutor e diretor técnico da TDA3, uma empresa também de treinamento policial. Tive o prazer e a honra de ser chefe de segurança da Penitenciária de Segurança Máxima 2 do Estado do Espírito Santo, dentre outros trabalhos aí que nós tivemos. Nessa caminhada aí, tive a honra de dar treinamento e de receber treinamento de vários times táticos aí do Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Senado Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Civil, Fuzileiros. E no exterior, nos Estados Unidos, vários times SWAT, FBI, narcóticos, várias divisões. Bom, eu vou passar para vocês agora aqui. A intenção é falar de um curso nosso, que a gente está aí, uma parceria junto com o Vigilante QAP, um curso de táticas defensivas. A intenção desse curso não é desqualificar nenhum outro tipo de arte marcial, é ceder uma ferramenta a mais para que vocês que atuam na área de segurança pública e privada saibam que naquele momento vocês podem usar mais uma forma, de uma forma a mais essa ferramenta. E, inclusive, é o seguinte, eu tenho esse seguinte pensamento. E primeiramente a gente precisa se preparar, né, com essa questão de precursão, visão espacial. E nós vamos deixar aí para o pessoal que fizer o curso um bônus, que vai ser um pequeno curso falando sobre como nós adquirimos aí essa questão, melhoramos, né, de uma forma feita ciência e de uma forma empírica junto, a questão de visão espacial. Como é que a gente foi adquirindo isso, aproveitando aí a atitude e a experiência de outros amigos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão de desarme, arma de fogo. Vamos tirar alguns mitos aqui. Eu sei que sempre vai ter alguém que vai falar uma coisa ou outra a respeito, acho que é correto ou não. Não existe, isso não acontece dentro de quando a gente fala com armamento, com faca, né? Tem outros vídeos aí que nós vamos deixar aí também, mas sobre faca, isso não acontece. Várias vezes em treinamentos que eu passei, né, ministrando, a gente falava, olha, nós vamos dar treinamento aqui nessas escadas aqui, mas esse ambiente não existe. Claro que existe, está lá. A escola não é assim, existe, está lá. Acontece, a gente vê todos os dias aí fatos que ocorrem. Então, se você pensar, abrir sua mente como um jogo de xadrez, está preparado e fizer uma precursão constante, você vai ver que todas essas circunstâncias podem existir. Então, não vamos falar de armamento aqui, e eu vou falar o que eu penso. Experiência de quem já lidou com esse tipo de situação dentro da área prisional, por exemplo. Porque dentro dessa área qual a gente trabalha, o indivíduo que está do outro lado, ele não vai permitir que você execute um movimento com faca, pérfuro cortante, né, pedaço de madeira, e depois que acabar o movimento, ninguém bate no kimono ou no tatame e dá um abraço e fala, não, o cara do outro lado ele quer te matar, a verdade é essa, entendeu? Tá todo mundo, porque o indivíduo que vem de encontro a um fardamento ou instituição ou empresa, ele não está raciocinando muito bem. Ele está com suas faculdades mentais aí bem alinhadas. Então não espere um contato de qualquer jeito, um contato que congele. Essa não é a questão. O que a gente vai fazer aqui é mostrar os principais pontos para que naquele segundo de ouro, se surgir a oportunidade, é isso que você deve fazer. Então nós vamos começar aqui a fazer uma demonstração sobre a arma de fogo, chamar o Vitor aqui. Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa é lógico, a gente sempre trabalha dentro do quê? Do Tai Sabak. Esse Tai Sabak, dentro da área marcial, é a movimentação corporal. Que no boxe tem, que jiu-jitsu tem, judô, aikido, que é a nossa arte marcial, tem. Mas o que ocorre? Eu perdi duas coisas fundamentais aqui, que é manter a distância e o momento do contato, ou seja, o Maai e o Deai, que eu tenho que perceber isso antes que aconteça. A primeira coisa que vocês têm que perceber é fazer a precursão do ambiente de vocês. Mas isso já ocorreu. Já ocorreu com amigos nossos, já ocorreu com colegas de trabalho, e eu já vi isso, vocês vão ver em outras cenas, né, esse tipo de coisa. Então já houve o contato, ele apontou o armamento. A primeira coisa é o sinal de submissão. Depois que a gente treina, para mim está muito fácil visualizar esse armamento,
através daquilo que eu falei sobre essa questão dessa visão espacial. Mas nós vamos começar devagar. Então vamos perceber o seguinte: se o Vitor abaixasse o armamento um pouquinho, ele abaixa o armamento, eu abaixo minhas mãos em direção à submissão ao material. Isso alinhado à visão dele me dá mais facilidade para poder fazer o que eu vou fazer. Então duas coisas eu penso aqui. Primeiro, eu não agarro o armamento. Eu penso em movimentar o meu corpo. Alguns profissionais aí citaram que é muito mais fácil tirar pelo outro lado o armamento. Eu também concordo que quando eu me choco aqui, eu tiro o armamento para o outro lado, eu apanho o dedão dele. Mas essa não é a questão. A gente vai mostrar também com duas mãos, de outras formas no curso. Mas o que eu quero aproveitar aqui? A primeira coisa que eu quero fazer, porque a arma aqui ele tem uma boca. A arma sai por aqui, ó. É nessa boca da mão que o armamento sai. Então eu quero aproveitar essa boca da mão. Então o que eu faço aqui? Primeiro, sinal de submissão, ele veio até mim. Mas o que eu quero é sair dessa linha de fogo. Então, à medida que eu me afasto, ele quer ganhar mais esse campo. Então eu me afasto, vou entrar com a minha cabeça, não bato, eu encosto, só encosto na mão para tirar o armamento. Então duas coisas, se eu fizer bem devagar, vocês vão perceber que a primeira coisa que vai fazer aqui é a fuga do dedo. A primeira coisa que vai fazer. Então reparem que eu saí pelo lado oposto da onde eu tiro o armamento. Certo? Então, lembrando aqui, não é a questão, eu posso fazer sim, tomando alguns cuidados e tirar o armamento para o lado oposto. Eu só penso o seguinte, opinião minha, eu não giro nessa posição, eu tenho sempre que pensar em variáveis, existem pessoas aqui, então eu tiraria em diagonal, eu encostaria sim, mas tiraria em diagonal, e aí depois eu pensaria em torcer dedo, o que fazer com isso. Mas se prepare sempre, porque nesse contato, provavelmente vai se deflagrar alguma coisa, quer dizer, o disparo vai acontecer, certo? Então tem outras táticas de pessoas que seguram em cima, né, do armamento, certo? Do ferrolho, porque a gente sabe que depois de um disparo, por exemplo, precisa ciclar isso aqui e precisa ejetar alguma coisa para que nova munição precisa entrar na câmera. Então se isso não ocorre, é óbvio que algum tipo de pane vai acontecer. Mas está todo mundo muito nervoso, então não é isso que a gente vai pensar. O que a gente vai pensar aqui, aos detalhes do movimento, é que a gente chegue ao seguinte: nessa distância, a essa distância, um pouquinho mais de lado, é perceber e deixar que ele penetre no movimento. Ele vai entrar aqui no movimento. Eu aconselho e eu faço já, infelizmente já pude usar assim, até que você perceba o armamento. Nada de inventar coisas que por trás eu tente tirar esse armamento, isso é o que eu penso. Mas como eu estava falando, pessoal, é o seguinte, a intenção aqui é dar uma ferramenta a mais. Durante o curso a gente vai ver muito mais coisa a respeito de arma, porque também não é só aprender a questão do desarme para você. Também vão pensar para terceiros, como é que funciona essa movimentação, a retirada do armamento, apontando também para terceiros, ou seja, na maioria dos trabalhos que a gente faz. Eu vou só citar um caso aqui para aqueles que talvez pensem o seguinte, que com arma de fogo ou faca, isso não acontece dessa forma. Eu tinha um aluno do Aikido, isso já passado aí já uns 20 anos, e ele um dia me contou a respeito de um movimento desse, né, de retirada, no caso foi para faca, e ele falou assim: aconteceu algo que eu nunca pensei. Em minha casa, tivemos uma discussão, eu e meu irmão. Então vamos lá, olha só o tamanho do problema. Isso serviu de laboratório para nós. Porque irmão não tem esse negócio de medo de irmão. Se ameaça o que for, ele vai vir para cima. Pois é, percebam que durante uma reunião de família teve uma divergência. O irmão dele pegou uma faca no meio dessa discussão, mas se distraiu. E durante essa distração ele pôde usar um movimento semelhante. Alguns poderiam dizer, não, mas o que manda o protocolo era entrar mesmo, quebrar o braço, ou seja, a gente pode até ser contratado para ir lá na casa e retirar o rato. E quebrar a geladeira, o fogão, a televisão e pegar o rato. Mas se a gente conseguir só pegar o rato, vai ser bem melhor, não é verdade?